Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus, toda honra e toda glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina que aonde estiver 2 ou 3 reunido no nome dele, ali ele estará e se fará presente. E aqui, estou aqui, acompanhado com um batalhão de anjos, mais os 2 abençoados, meu irmão Edmar, a minha abençoada serva de Deus, missionária de Deus, Eliane, e aqui estou para poder nós fazer uma meditação nesta palavra que eu sempre costumo deixar a Bíblia aberta, né? Mas depois eu abro a Bíblia na leitura e abri, ela estava aberta, mas foi em outra leitura. Abri aqui na parábola do bom samaritano, olha só. Essa palavra forte. Quero aqui, hoje eu andando pela nova cidade e encontrei alguns abençoados, mandando a paz, o abraço, saúde carnal e espiritual para a irmã Maria, a irmã Rita, né? Está sempre em minhas orações, seu filho Caio, né? Filho da irmã Maria lá, que se encontra ainda lá, né? Internado. Mas eu sei que Deus vai fazer a obra na vida dele, eu tenho certeza em Cristo Jesus, que ele ainda se encontra lá naquele centro de recuperação. E nós estamos juntos orando. Amém? Tá bom, irmã Maria? Foi muito bom ter visto a senhora. Me senti feliz. Glória, graças a Deus. Aleluia. E esta parábola do bom samaritano, a palavra não volta vazia, né? Fazendo essa leitura aqui, meus amados e minhas amadas, que essa mensagem chega aonde eu não posso ir, mas eu aqui já entendi o porquê. E tem a ver com a minha ida hoje na nova cidade. Tem a ver. Por incrível que pareça, tem a ver. Glória a Deus. Deus fala com a gente de todas as formas, da forma que Ele quer. E hoje eu vi, aspas, o bom samaritano. E tá cheio desses por aí. Tá cheio desses por aí. Né? O de um bom samaritano. Mas é verdade, vamos deixar que Deus está aí com o livro da vida na mão para naquele grande dia Ele julgar cada um de nós conforme as nossas obras. Amém? E a palavra se encontra aqui a partir do versículo 25 até o 37. Faz essa leitura aqui e vamos aqui fazer ser mais maranata aqui. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. E ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele respondeu, Jesus, desta forma. Olha só a resposta quando ele perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que a vida eterna, meus amados, minhas amadas, é depois que nós for daqui. Né? Aí é a vida eterna, que a alma não morre. A nossa carne é o paletó da alma, simplesmente isso aí. Do pó tu veio, do pó voltará. Por isso que tem que ter cuidado, viu? Com as suas obras aqui na terra. Porque naquele grande dia, Jesus vai ser o juiz, agora ele é advogado.
E quando aquele abençoado perguntou o que farei, eis que se levantou ele como doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu, o que está escrito na lei, não leis? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas, acima de qualquer coisa. Eu costumo dizer, para mim, eu amo Deus mais do que meu pai, mais do que minha mãe, agora que já se foram desse mundo aqui, mas eu amo Deus mais do que meus filhos, mais do que meu neto, mais do que meus irmãos. Eu amo Deus mais do que eu me amo. E quando alguém abre a boca e diz, eu te amo, faça um estudo dessa pessoa para ver se essa pessoa está amando ela. Porque para mim amar alguém, eu tenho que me amar. Pastor, e como é que eu devo fazer esse estudo? Tem coisa que é nítida. Tem pessoas que não se amam e falam que amam o outro. Está falando com lábios lisonjeiros. Então a palavra vai e nos diz aqui. E disse-lhe respondendo, bem. E disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia, olha só, isso é uma parábola, né? Aqui é a parábola do bom samaritano. E respondendo, olha só, ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo, mestre? Então Jesus vai e responde. E respondendo Jesus disse, descia um homem, a parábola, uma história, né? Jesus ali contando aquela história com H maiúsculo, com a parábola, que Jesus, a Bíblia toda por parábola, né? Ele falava muito por parábola. E respondeu Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo o mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, glória a Deus, aos hospedeiros, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui, ela é muito simples, né? Ela é humilde, Jesus é humilde, né? Nos dá assim com simplicidade. E aquele jovem, quando perguntou, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse assim, Jesus respondeu ele dessa forma. E depois ele quis, né, fazer um argumento para se desculpar, para dizer a Jesus, né, desta seguinte forma, como é. Mas Jesus disse que ia 3. E um levita e um sacerdote. Um abençoado foi atacado pelos salteadores, ladrões, salteadores. Espancou ele, deixou ele caído, lá todo machucado. E aquele sacerdote, que conhecia a palavra,
aquele levita que conhecia a palavra, viu ele caído, passou por cima, virou o rosto. Não prestou socorro. Olha só. Mas ali foi passando também, quando também passa um samaritano. Samaritano, né? Que para nós é uma pessoa, é como se fosse assim, meu amado, minha amada, é um ímpio que não está nem aí e que não vai prestar mesmo, não vai ter solidariedade a ninguém. Mas foi aquele samaritano que teve a compaixão daquele que estava caído. E ali ele pegou ele, cuidou dele, levou para uma estalagem, um abrigo, estalagem, cuidou dele e no outro dia ainda disse: cuide dele, o que ficar devendo, no meu retorno eu pagarei. Então, quem foi que estava com o coração para a solidariedade? Foi o sacerdócio? Foi o levita? Ou foi um samaritano? Um simples samaritano? Aí, quem foi? Aí agora entra essa palavra, meu amado. Eu vejo muitos aí com religião, religiosidade, cheio de religião, cheio de religiosidade, sabe? Cheio de sistema bruto, sabe? E quando você vai procurar para poder prestar solidariedade a alguém, inventa uma desculpa, inventa outra, fala uma coisa, fala outra e não presta essa solidariedade. E ainda pega a Bíblia, põe debaixo do braço, igual um frasco de desodorante e vai para a igreja. Né? Pelo amor de Deus, cuidado, tem muitos samaritanos por aí que está com o coração bem melhor do que o de muitos que estão dentro desses templos. E a palavra de Deus nos ensina o que Jesus está querendo nos dizer nesta palavra. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra do bom samaritano, né, que nos ensina que o verdadeiro amor a Deus e ao próximo deve ser ativo, prático e universal. Ativo, prático e universal. Para fazer a caridade não existe barreiras, não existe fronteira, é universal. Então Jesus usou essa história aqui para responder, né, a pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quebrando assim as barreiras, de que forma? Quebrando as barreiras sociais, né? Quebrando essas barreiras sociais, as religiosas e culturais, que era daquela época que nós estamos vivendo hoje também, que nunca vai deixar de ser. Hoje nós estamos vivendo isso também. Está aí. E cada dia que passa aumentando mais. Porque o amor de muitos esfriaria e a iniquidade aumentaria, e o amor de muitos que a fé esfriaria. Então, esses ensinamentos centrais que inclui aqui nesta palavra aqui, né, que é o próximo é quem precisa de ajuda. Pastor, o próximo é quem precisa de ajuda, sim. É isso que Jesus está dizendo para nós. É o que Deus está dizendo para mim, para você. E conhecedor da palavra. O próximo é quem precisa de ajuda. O conceito de próximo não se limita a parentes, a amigos ou pessoas da mesma religião. O próximo se limita aqui a parentes, amigos ou pessoas da mesma religião. Não, em hipótese alguma. Não existe isso, não se limita nessa situação. Mas sim, né? A palavra é qualquer pessoa que cruzar o seu caminho e precisar de compaixão e socorro. Isso é o próximo. É amor ao próximo. Qualquer pessoa
que cruzar o seu caminho e que precisa, sim, de compaixão e de socorro. Glória a Deus. Agora, qual a ação, né? Ação acima do preconceito. Ação acima do preconceito. Qual o estudo dessa palavra? Ação acima do preconceito. Porque o preconceito ele já é enraizado, né? Ele já é enraizado dentro da natureza humana. Muito preconceito, egocentrismo. E qual é esta ação acima do preconceito? Judeus e samaritanos eram inimigos. Judeus e samaritanos eram inimigos históricos. O samaritano deixou o preconceito de lado, arriscou a própria segurança e pagou pelos cuidados do homem ferido. Aquele samaritano, ele arriscou. Existia ali a inimizade entre judeus, olha só, judeus e samaritanos. Tinha aquela inimizade. Mas nem por isso aquele samaritano deixou de ir servir aquele que foi atacado pelos salteadores. Glória a Deus. Então vejamos que não existe barreiras para fazer a caridade. E nós temos que ter cuidado, porque tem muitos que todo dia estão pecando com o livro na mão. Eu prego é para crente, é para quem conhece a palavra. Eu já disse que eu não falo do mundo aí fora. O mundo aí fora precisa mesmo de oração, para que nós oremos pelos moradores nos 4 cantos dessa terra. Agora, quem conhece a palavra tem sim que ouvir o verdadeiro evangelho. Está cheio de falsificadores dentro desses templos aí. Eu não estou aqui generalizando, não, que sou contra a generalização, mas na sua maioria é a verdade. Então, para prestar solidariedade, é independente de contexto religioso. Primeiro que é a religião que matou Jesus. Eu não prego religião, eu não prego placa de igreja, eu não quero saber de nada disso. Eu, Jesus e a Bíblia, pregando o evangelho. Vou no ministério, num templo, chego lá, sento, gosto de ouvir a palavra, e o que for bom fica no bolso costurado, o que for ruim é do bolso rasgado. Eu já levo uma peneira também, que eu peneiro tudo. É assim, meus amados, mas eu gosto de meditar nas escrituras. E esta palavra, quando nos fala a ação do preconceito, judeus e samaritanos eram inimigos históricos. O samaritano deixou o preconceito de lado, arriscou a própria segurança e pagou pelos cuidados do homem ferido. Ele deixou o preconceito. Por que esse preconceito? Por que não ajudar? Quebra essa barreira do preconceito. Quebra. Tira, ora ao Senhor, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Tira esse egocentrismo de dentro de mim. Tira esse orgulho, quebra esse meu preconceito, porque eu preciso ajudar, Senhor, a tua seara, ajudar mais, Senhor. O próximo, Senhor. Eu preciso. Porque o Senhor disse que o próximo não se limita na religião, não se limita na família. Não, é universal, Senhor. Então quebra esse preconceito, aleluia. E aqui, nós vemos aqui, aonde um sacerdote e um levita, né? Que aqui é esta aqui que se encontra a denúncia da hipocrisia religiosa. Eu falo muito sobre isso. Hipocrisia religiosa. Nossa, é muito forte. É o que nós estamos vendo e vivendo. Aonde um sacerdote e um levita, né, que são líderes religiosos da época. Aquele sacerdote e aquele levita, líderes religiosos da época, que é a mesma época de hoje. Sacerdotes também, a mesma época de hoje. Pessoas que têm aí os seus cargos nos templos, enfim, os levitas, enfim,
naquela época eles eram líderes, hoje também. Então veja que a hipocrisia. Um sacerdote, um levita, líderes religiosos da época, eles viram um homem machucado e passaram de largo. O que é passar de largo? Passaram de lado, deixaram ele caído lá. Homens que conheciam extremamente a palavra de Deus e que Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Me ame em primeiro lugar e ame o próximo como a ti mesmo. E eles deixaram aquele abençoado de lado lá. Homens conhecedores da palavra. Né? Então, deixaram aquele homem machucado e passaram de lado. Então, Jesus aqui, ele demonstra que rituais e conhecimentos teóricos não têm valor se não vierem acompanhado de amor e empatia no dia a dia. Entendeu, meus amados? Estão entendendo o que Jesus está querendo dizer para você, para mim, para nós pegar a nossa fatia, nós buscar? Ele está querendo dizer, olha só, Jesus demonstra que rituais e conhecimento teórico não têm valor se não vierem acompanhados de amor e empatia no dia a dia. Negócio de rituais e conhecimentos teóricos. O que é esse conhecimento teórico, pastor? Eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Dá só esse pequeno exemplo aqui. Conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas nada eu faço por ninguém. Conheço da teoria. E na prática? O que você faz na prática? Hein? Ministro de Deus, hein, pastores? O que vocês fazem na prática? O que nós temos que fazer na prática? Porque na teoria nós conhecemos essa palavra, está aqui. E na prática, tem feito alguma coisa? Cuidado, que naquele grande dia vão ser todos nós julgados, conforme as nossas obras. E Jesus ainda nos fala dessa seguinte forma: não tem valor se não vierem acompanhados de amor e empatia. Nós temos que ter amor, empatia ao próximo, a quem a gente sabe que está precisando. Pastor, mas tem pessoas que a gente ajuda e não quer nada. Aí é outra história. Aqui está falando daquele samaritano que ajudou aquele que estava caído, machucado. E que os dois, um levita e um sacerdote, passou e virou a cara. Vamos colocar em prática o que Deus nos ensina nas Escrituras. Vamos colocar em prática. Essa a expressão fazer o bem sem olhar a quem resume assim perfeitamente a mensagem. Né? Tem essa expressão, fazer o bem sem olhar a quem. Eu sei que nós devemos vigiar, que a palavra de Deus ensina para nós. Vigiar e orar. Se nós vigiarmos, se nós orarmos a Deus, Deus vai dando discernimento para nós e nós vamos estar observando. Quem tem espírito entende as coisas do espírito, e assim nos fala o apóstolo Paulo nas epístolas dele. Glória a Deus. Então, a expressão fazer o bem sem olhar a quem resume perfeitamente a mensagem. O amor genuíno não discrimina raça, credo ou classe social. Pode aprofundar a compreensão sobre o impacto social desse texto através do estudo bíblico nosso aqui da palavra de Deus. Então, aqui se encontra a palavra do Senhor. Mais uma vez, está aqui o bom samaritano. Pedi aqui, me dá essa Bíblia aqui, abençoada, deixa eu ver qual é a leitura. Veio o bom samaritano aqui, ó. E hoje, eu fiquei aqui meditando, antes de fazer essa leitura, meus amados. Hoje eu vi isso, me deparei com isso hoje. Eu acho que é a segunda vez, pelo menos a segunda eu tenho certeza, que eu já fui e ouvi o papel de quem conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, porém
como um bom samaritano, né? Mas ele não estava como este samaritano aqui. Ele estava como um sacerdote, estava como um levita, ele poderia estar, mas ele não estava fazendo o bem ao próximo. Eu vi que não estava, eu senti e vi que não estava. Então tem muito samaritano aí, aquele prestou a solidariedade. E perguntou a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus respondeu, né? Daquela forma, olha só. Então, eis a questão desta palavra para que nós possamos ter aqui a nossa reflexão. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei? E Jesus disse, ele disse, que está escrito na lei. Como lês? O que está escrito na lei? Amarás somente o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está escrito na lei. Sabe? E aí vem a história do sacerdócio, que Jesus contou, junto com aquele levita. E nenhum acudiu aquele abençoado que estava machucado pelos salteadores, caído. Mas veio de lá um abençoado samaritano, sem conhecimento da palavra, e cuidou dele. Fica para a nossa reflexão. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um em nome de Jesus. Tira de nós esse egocentrismo, meu Deus, este orgulho. Quebra, Pai, quebra este orgulho de nós. Dê a nós a sabedoria que só o Senhor pode nos dar. Só o Senhor. Ensina-nos o caminho que devemos andar, Senhor. Senhor, meu Deus, tens misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Se não fosse pela tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos vivos. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Ensina-nos cada vez mais a praticar o bem. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Deixe o seu comentário. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia.